Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como fotografar um culto em uma igreja usando somente a queridinha lente 50mm. Seguinte, se você fala inglês ou espanhol, esse vídeo tá legendado para facilitar você aprender junto com a gente. Aproveita, porque nesse vídeo você vai ter uma base de como fotografar, sabe o que? Eventos sociais, a base é a mesma. Eu tô aqui na Igreja Central Adventista do Sétimo Dia de Orlando. Ó, não vem aqui, tá? Pessoal, não vem aqui. E o que aconteceu? Depois que começamos a usar essas imagens, as imagens de qualidade, nas redes sociais, o engajamento ficou incrível, deu um salto muito grande. Então é muito importante você ter um ministério da fotografia com belas imagens aí na sua igreja. Sabe o que isso tudo significa? A mensagem de Deus foi amplificada. Seguinte, quando esse vídeo bater 200 likes, eu vou soltar para você um vídeo especial de como eu fiz os efeitos, alguns dos efeitos especiais que eu utilizei aqui nesse vídeo, que são efeitos de dupla exposição. Eles são feitos para enriquecer o seu trabalho. Veja só esses exemplos. Gostou? Então já dá o seu like. No final do vídeo eu liberei um bônus para você, tá? Vai aparecer aqui em cima, em algum momento no final do vídeo, uma aula completa de como eu editei, de como eu fiz o tratamento no Lightroom de todas as fotos que eu fiz aqui nesse vídeo. Então, óbvio, fica até o final para você acompanhar tudo. Agora pega papel e caneta, vem comigo aqui na prática, fica comigo e siga o seu coração. Legal, galera, vamos aqui para a prática. Olha só, eu vou falar tudo sobre essa câmera, sobre essa lente ao longo aqui do nosso vídeo, tá? Agora o que eu tô fazendo? Eu tô regulando a câmera, tá legal? Eu tô regulando a câmera e chamei aí vocês para me acompanharem. Presta atenção que a primeira foto, ela é feita para contextualizar. Por que eu não contextualizei tanto nessa foto? Porque 50mm é uma lente normal, é uma lente, aquilo que você vê numa câmera full frame como essa, eu vou falar um pouquinho melhor sobre a câmera, é aquilo que você vê, então você não vê em grande angular, isso daí é tema para um outro vídeo. E aí eu tenho que ir o máximo para trás. Por que eu tenho que ter uma ideia? Olha, eu fui num ponto lá, agora eu fui nesse ponto aqui. O que acontece? Eu tenho que passar para os espectadores o quê? Eu tenho que passar para eles a leitura do ambiente, entendeu? A leitura do ambiente. Depois que eu fiz essas fotos mais de longe, só para registrar, não são as fotos impactantes nesse cenário. Agora eu me aproximo das crianças, entendeu? Ó. Então, nesse momento, eu tô pegando aqui, olha, entre essas duas crianças, né? Entre duas crianças, eu tô pegando a menininha, que é mais, eu acho que é ela, né? Que é uma mais loirinha lá atrás, é ela sim. E eu fiz a foto, entendeu? Então, com a 50mm, eu faço essas composições. E aqui você vai vendo, eu vou compondo, eu vou fotografando. Gustavo, por que é 50mm? Porque é uma lente, presta atenção. Se você pegar 50mm 1.8, que é a mais simplesinha, ela é mais barata das lentes e ela super te resolve a vida. Então a 50mm ela é mais barata, a 50mm ela é a mais leve e a 50mm te dá uma nitidez incrível, entendeu? Essa que eu estou usando é a 50mm 1.2. Vocês não precisam ter essa lente 1.2 porque ela é bem cara. A 50mm 1.4 é a melhor custo-benefício. É cara também, mas é o melhor custo-benefício na minha opinião. Essa 1.2 aí, ela é incrível. Ó, vocês viram que eu fico andando, né? Ó, eu interajo um pouquinho. Eu falei para as crianças mostrarem para mim. Eu peço um sorrisinho às vezes. Às vezes eu peço, muitas vezes eu crio o sorriso, ou então eu aproveito o momento, tá? Olha essas imagens aí, elas são bem, como que diz, bem graciosas, né? Então, você chega num local e fala assim,
Cara, não tô vendo, cara. Parece que não vai ter foto aqui, entendeu? Só que daí anda um pouquinho, anda, percorre. Qual que é o top dos 50mm? 50mm é uma lente que vai fazer você explodir a sua criatividade. Por quê? Porque você tem que ficar andando, você tem que ficar caminhando. Você percebe? Você percebe eu aqui, ó? Eu não paro. Chega no final do evento, ou então do culto, eu tô cansado. Por quê? A gente anda bastante. O andar, ele te tira da zona de conforto e te imerge, né? Você vai ter uma imersão na situação da fotografia, entendeu? Tem muita foto que eu faço, né? Que ela não fica boa, que ela não funciona, que é a maioria. Eu vou ser sincero para vocês, é a maioria, né? Vocês vão ter ideia da quantidade de fotos, porque eu fiz um vídeo somente editando, fazendo a pós-produção detalhada de como eu editei essas fotos e transformei essas fotos em belas fotos, né? Em fotos simples, em belas fotos. Vai aparecer um cartão aqui em cima, clica aqui que você vai ser redirecionado, mas não sai desse vídeo, continua assistindo. Depois que você terminar esse, você vai para lá, porque tudo é uma questão didática. Primeiro você vê como eu fotografo e depois você vê como eu faço a pós-produção, como eu edito. Percebe que eu fico andando? Às vezes, eu já fotografei outras vezes aqui nessa salinha, e cada dia que eu venho aí é uma... esse daí é o meu filhinho, eu simplesmente falei para ele olhar para cima. Quando é uma criança que eu não conheço, que eu sei que não vai interagir comigo, eu faço uma brincadeira. Eu falo pra ela, eu coloquei um bichinho aqui dentro dessa lente. Você consegue imaginar que bichinho é esse? Daí ela vai, olha pra cima e dá um sorrisinho. O meu filho não dá mais pra fazer isso porque ele não cai mais nessas, né? Legal. Então eu rapidamente, vocês viram que rapidamente, eu acho que fiquei aqui aí uns 5 minutinhos. Já fiz aí essas fotos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pra outra salinha do lado, que são das criancinhas menores. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, se liga. Criança e bebê é o que dá engajamento, seja em qualquer evento das redes sociais, em qualquer evento. Com exceção de um casamento que são os noivos, né? Mas assim, igreja, quer dar envolvimento e tal, mas peça pros pais antes. Ó, por exemplo, teve uma mãe, essa que tá andando com o filhinho ali, ó. Eu perguntei pra ela depois se eu poderia postar no Facebook e Instagram da igreja, entendeu? E ela super concordou. Qual que é a troca? Né? Que eu vou dar essas fotos pra ela. Eu vou pegar o link dessas fotos que eu mando pro pastor da igreja pra ele trabalhar depois nas redes sociais. Eu passo esse link pra ela depois, né? Ou então eu peço pra ela pedir pro pastor, ou então eu passo o meu contato, eu faço alguma coisa pra eu poder dar uma outra parte de mim, né? Então, aqui é a mesma coisa, gente. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô andando, cada situação é uma situação. Hoje eles estão aqui nessa cadeirinha. Da outra vez que eu fui, eles estavam num tapetinho ali. E eles fazem interações. Então, eu cheguei um pouquinho tarde aqui nessa sala, eu perdi muita coisa. Por quê? Eu tava na outra, eu tava preparando a câmera pra vocês, pra o Daniel que tá gravando gravar. Ó, tô interagindo com a criancinha. Ó, é o Ben, o nome dele. Ó, interajo com ele, ele dá uma risadinha, entendeu? E sai a foto. Então, você não pode... Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu vou merecer um like depois dessa dica. Você não pode assumir uma situação passiva para fazer fotos. Você tem que criar o momento. É simples, Cria o momento. Cara, e vale a pena. Você vai ter fotos bem legais, ó. Esse aqui, eu tenho o Giovanni, que é o meu filhinho. O Ben, que é um amiguinho. Benjamin, o nome dele. E aqui são todos, a maioria aqui são americanos, né? Se você quer saber um pouco mais sobre a igreja, sobre o Instagram da igreja, onde eu comecei a fazer as fotos, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você ir para lá. Tá legal? Ó, deixa eu... Ah, tá. O que eu tô falando aí é o seguinte.
Existe na teoria da fotografia o que se chama de momento decisivo, que o Henri Cartier-Bresson cunhou. Dá um Google e pesquisa, Henri Cartier-Bresson. Ele é o pai do fotojornalismo, né? O que ele fala? Não abaixa a câmera, fica sempre com ela aqui. O momento da sua vida, da foto da sua vida pode acontecer em 1 segundo e você pode perder essa foto, entendeu? E o que eu falei lá? Eu vou ficar aqui, eu vou esperar o momento, entendeu? E aí eu faço a foto, tá? Quanto mais tempo você fica num bloco, quanto mais tempo você fica fotografando num local, e mais roda, e mais procura situações, mais você consegue. E a lente 50mm é o que me proporciona. Olha só, essa lente aqui. Ó, vou tirar ela. Essa lente é uma lente 50mm 1.2. Ó, eu coloquei essa borracha aqui de proteção, tá? Porque eu consigo pegar ela aqui, olha, e ela não cai, né? E a minha câmera é uma 5D Mark IV. Eu vou deixar o setup dessa câmera, tá? E o setup de outras lentes 50mm aqui embaixo na descrição do vídeo para você pesquisar. E se você quiser comprar, pode comprar também. Eu vou deixar aqui um site da Amazon. Eu sempre compro pela Amazon, é super confiável, né? Então, olha só. E eu continuo fotografando. Aqui, eu fiz algumas tentativas com o Giovanni e não rolava, não dava certo, mas eu tentava, entendeu? Eu tentei fazer fotos de dupla exposição, bastante fotos de dupla exposição, né? Que eu acho que era essa daí, eu acho que eu consegui, deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver se eu consegui fazer a foto que eu queria. Vou mostrar aqui pra você como é que ficou, ó, a foto pronta. Ela tá azulada, mas depois na edição eu revitalizei a foto. Aqui eu vou fazer uma outra de dupla exposição. Que nem eu falei pra vocês, se esse vídeo chegar a 200 likes, quando esse vídeo chegar a 200 likes, eu solto aí o vídeo de dupla exposição, como fazer fotos de dupla exposição, tá? Para você enriquecer aí as suas fotografias. Tá legal? Eu tentei fazer aqui da Bela, mas não rolou. A de dupla exposição dela, nossa, ela ficou lindinha, ela se mexeu, aí saiu do foco. Acontece isso daí também. Então aqui, olha, eu tô na porta da salinha das crianças. E o que tá rolando? Eu fotografei os pais, né? Entrando não, eu fotografei os pais lá atrás, que nem você pode ver aqui nessa foto na salinha, tá? E é isso aí, vamos seguindo. Deixa eu ver pra onde que a gente vai agora, deixa eu ver aqui onde tá. Ah tá, aqui a professora chegou deles e eu acho que essa parte aí que eu fui fazer umas fotos dela também, entendeu? Eu fui fazer umas fotos dela também. Então, deu o que acontece com essa lente 50mm. Um outro ponto que essa lente é tão aclamada, tão desejada, as pessoas gostam tanto dessa lente, é porque ela tem o poder de deixar o fundo da foto bastante embaçado. As pessoas adoram isso, entendeu? É o fundo embaçado. Ah, Gustavo, o que é esse fundo embaçado? Muitos chamam de efeito bokeh, né? Que são esses pontos de luzes atrás. O efeito bokeh também vai te dar esse trabalho atrás aí. Ela vai te dar também cremosidade na foto, vamos dizer assim. Cremosidade. Como que faz essa foto? Eu vou fazer vídeos ainda explicando com mais detalhes sobre isso. Mas assim, olha, enquanto vocês vão vendo eu fotografando, a Eva colocou a mão na minha lente, cara. Mas não bagunçou a lente, não. Ó, existem alguns fatores para você deixar as fotos embaçadas, que nem vocês podem ver aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Ah, peraí, antes disso, vamos aqui nesse outro bloco.
Aqui são as pessoas chegando na igreja, né? Eu saio da escolinha, existe um roteiro, né? É tema para outro vídeo, né? O roteiro. Fotografo as pessoas entrando, depois eu fotografo o louvor, entendeu? Aí que tá rolando. Aí depois que eu fotografo o louvor, vem a parte do culto principal, que é com o pastor. E tem vários tipos de louvor. Tem uns que são mais tranquilinhos, tem uns que são mais agitados, mais cheios de energia, né? Esse daí foi mais tranquilo. Eu já fotografei outros louvores que tinham muita energia. Cara, parecia incrível, bateria e tal. Cara, você entra, né? Entra nessa questão, né? Se der, eu coloco aqui pra vocês verem também outros tipos de louvor que eu fotografei e filmei aí também, né? Então, nessa parte, vamos lá. Aqui eu já falo um pouquinho mais sobre a 50mm, tá? Aqui é a mesma coisa. Gustavo, você tá na igreja, ou você tá no casamento, ou você tá numa festa infantil, ou você tá fotografando aí num... Nossa, tá fazendo barulho a cadeira aqui, né? Ou você tá, por exemplo, numa... deixa eu diminuir o som aqui um pouquinho. Ou você tá aí numa, vamos dizer, fotografando um show. Como que você faz? Você anda, passa na frente. Primeiro, se você vai fotografar um casamento ou você vai estar na igreja, você pergunta pro pastor, pro padre, para quem seja, e fala assim: tem problema se eu ficar caminhando, rodando para fotografar e pegar os melhores ângulos? Se o padre ou o pastor falar assim para você: olha, tem problema sim, chama atenção, não gosto que você fique andando. Então, eu ando, faço as fotos mais padrõezinhas, faço as fotos que eu chamo de fotos de segurança, entendeu? E aí eu faço o que dá. Essa daí, o pastor, ele me dá todo o aval para eu andar para onde eu quiser, entendeu? Aí eu não tenho vergonha não, eu apareço. 50mm, você vai ter que chegar perto do assunto, você vai ter que andar, você vai ter que chegar perto mesmo, entendeu? Então, você não pode ter vergonha de andar caso você precise, ó. E eu caminho, viu, galera? Eu fico de um lado, fico do outro. Sento ali, olha, para pegar outros ângulos e me viro, tá? A igreja aqui de Orlando, a galera ficou mal acostumada, cara. Eles ficaram vendo o culto pela transmissão ao vivo por causa do Covid, e agora aqui na Flórida não tem nada de mais de Covid, tudo liberado, e aí a galera fica em casa. Oh, meu Deus do céu, ficou com preguiça de ir pra igreja. Como que é gostoso ficar todo mundo junto, né? Então, ó, olha onde eu tô lá. Vocês percebem? Olha essa foto que massa. Eu pego o que eu chamo de super enquadramento, né? Um enquadramento onde eu pego outras pessoas e uso de borda para fazer o assunto principal. Entendeu? Aqui eu tô fazendo uma dupla exposição, só que uma dupla exposição maluca, olha, tô fotografando ao contrário, né? Essa foto vai ficar bem massa. Ó, vamos ver aqui como é que ficou. Ó. Enquanto isso eu fico olhando, cara, eu fico olhando aí para saber o que eu posso fotografar. Eu olho as pessoas, eu olho a congregação, tipo, quem que tá com a energia boa para ser fotografado, quem que merece, quem que eu tenho que chegar perto para fotografar as expressões, entendeu? Por isso que eu digo, dependendo da adoração, do culto, as pessoas estão mais expressivas. Aí, aproveita, né? Seja um pouquinho discreto, perceba se a pessoa não gosta da câmera, então não força a amizade. Aqui, né, o pastor, ele é o próprio pastor e a família. E existe também o menininho, que é o Quito, né, o Christopher, ele tava por aí, mas tava aí a Sossô, que é a Sofia, a Anne e o pastor Kleber, né, Kleber Machado, um pastor brasileiro, que é o pastor da igreja americana aqui em Orlando, na Flórida, né, e eu aí. Esse trabalho é voluntário, tá, pessoal? Esse daí é um trabalho voluntário, eu faço com muito carinho. Olha, eu tô aqui pra servir e ajudar também. Isso daí é um ministério, tá, pessoal? Então isso daí a gente tem que fazer com muito carinho. Que nem o Daniel que tá filmando pra mim, né? Ninguém ganha nada com isso. Então, o que acontece? Não é que ninguém ganha nada de grana, né? A gente ganha em outros aspectos, né?
E aí o louvor comendo aí, solto, e eu fico pensando, o que eu vou fazer agora, né? E aí não pare de fotografar, anda, você vai ver eu andar mais ainda, você vai ver eu andar bastante ainda aqui, ó. Então, aqui, olha, eu tô pegando, nessa foto eu tô fazendo aqui uma silhueta. Tá vendo que tem os vitrais atrás? Entendeu? Então eu tô pegando ele, ó, tá vendo a mão do pastor aqui? Assim? É nesse momento que eu faço a foto, entendeu? E brinco com essa relação da forma do corpo dele e o fundo do vitral moldando a silhueta. Como é que eu fiz isso? Eu peguei a abertura da lente e coloquei a 11, acho que foi 11. Vamos deixar aqui para vocês verem aqui qual que foi aí a abertura da lente. E o que isso me fez? Escureceu aonde tá as sombras e deixou aparente as partes das altas luzes. Aí cria a silhueta, entendeu? Cara, olha só eu andando, olha para onde eu vou, entendeu? Tô escondidinho lá, ó, tá vendo? Porque eu não quero atrapalhar o culto. Tem essa questão, né? Porque 50mm você tem que andar, que nem eu te falei. Se você quer uma foto criativa, você não pode... Ô, cadeira barulhenta. Você não pode ter preguiça, meu. Você tem que andar, entendeu? Pra você ter ideia, né? O Daniel, ele tá filmando com uma lente 24... Ele tá com 24mm aqui, ó. Então ela tá bem aberta. Eu vou fazer um vídeo ainda. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu tenho uma 100mm e eu tenho uma 24mm. Eu posso fazer mais vídeos desse fotografando só com a 24mm, com a grande angular. Não é nem 24, eu tenho uma 1424, né? Da Sigma, que é a linha Art. E eu tenho uma 100mm macro, que dá pra fazer fotos maravilhosas. Então eu posso fazer essa brincadeira, caso vocês queiram. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um ensaio inteiro com essas lentes, né? Para vocês verem o efeito e a diferença. O legal é, no mesmo evento, você trabalhar com as 3 lentes. Mas qual que é o meu exercício aqui com vocês? É vocês verem como que é o efeito, né? Como que é o efeito somente com um tipo de lente. E como que eu faço para me virar com esse tipo de lente? Porque 50mm é uma lente coringa. É uma lente que todo mundo tem que ter essa lente. Tá legal? Então é por isso que eu fico aqui batendo no... E eu já fiz o culto inteiro com uma grande angular. Ó, fica tipo que nem vocês estão vendo aí, fica tudo nesse visual, né? Grande angular. Né? Ó, falei pra vocês que eu ando. Não falei pra vocês que eu tava lá embaixo. Agora eu tô aqui em cima. Ó, o que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô contando história. Você percebe? Né? Eu tô mostrando para as pessoas que vão fazer a leitura do culto, da leitura da imagem, como que é o background. As pessoas querem saber como que funciona por detrás das câmeras. Como que né, cada detalhe. Então, o que eu faço? Eu ando, rodo, vejo formas, olha, essas luzes, essas paredes, esses vitrais, olha, tudo para mim é foto. E eu sugiro fortemente que isso daí seja para você também. Tudo para você tem que ser foto. Então, a 50mm, na minha opinião, ela é poderosa para você explodir a sua criatividade. Criatividade, entendeu? Então, essa é a questão, entendeu? E é uma lente, ela tem um foco mais rápido, porque ela tem menos conjunto, o conjunto óptico dela, de lentes e o motor dela, as engrenagens, é tudo mais simples, porque é uma lente fixa. Então a nitidez dela vai ser melhor, a velocidade do foco vai ser melhor, né? E dependendo do preço da lente, vai ser melhor ainda, né? Então, de todas as lentes que eu tenho, em disparado, a que eu mais gosto é ir a 50mm, tá? Então, beleza. O que a gente fotografou aqui? A gente fotografou
o culto às crianças, que é o que dá Ibope, né? Os jovens também seria legal fotografar, mas eu cheguei lá e já tinha acabado, vocês verem, né? E daí depois eu fotografei o louvor. Agora eu tô terminando de fotografar o culto. Ó, eu pego a porta, vê o que você consegue fazer de composição, brinca com as linhas, brinca com coisas que, tipo, ninguém imaginaria. O legal é você fazer foto e a pessoa parar pra pensar, meu, como que esse cara fez essa foto? É esse o momento que você fez uma foto boa, onde a pessoa fica na foto e fala como que ele fez. Então, claro, existem regras de composição, né? Mas composição fotográfica é tema para outro vídeo. É tema para outro vídeo, tá? Então aqui eu vou pro final aqui do culto, né? Tento ver aqui, depois eu percebo se o pastor está mais ou menos expressivo. Aqui eu peguei a expressão dele cumprimentando as pessoas na hora de ir embora, entendeu? Então aqui eu vou, faço algumas fotos, entendeu? Brinco um pouquinho, trabalho, ó, trabalho o enquadramento, dá trabalho, cara, essas 50mm, tem que me agachar, tem que subir, mas é assim, essa que é a magia da coisa, senão, meu... E assim, fotografia é isso, meu. É você ver se deu certo, se não deu, ó, eu dou uma olhadinha. Eu dou uma espiadinha pra ver se a exposição tá boa, se saiu alguma foto, né? Agora eu vou aqui atrás para mudar um pouquinho o ângulo, entendeu? Então, eu ainda vou fazer um vídeo, me deixa saber aqui nos comentários se você tem vontade de saber aí o roteiro perfeito para fotografar igrejas, cultos de igreja, legal? Então essa é 50mm, gente. Vai aparecer em algum lugar desse vídeo uma playlist de vídeos que eu estou gravando ensinando a você a fotografar para a sua igreja. Então você pode clicar aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber vídeos novos, para você ser notificado, tá legal? E obrigado aí ao Daniel que tá filmando. Seguinte, eu vou colocar aqui embaixo as redes sociais do Daniel, o Instagram dele de fotografia de rua para você poder acompanhar também. E eu vou colocar também o setup do equipamento que ele tá filmando, tá bom? Meu nome é Gustavo Souza, fica comigo, eu sigo o seu coração. Tchau, tchau! Fechou, meu grande? Deixa eu só ver aqui. Ah, legal. Deixa eu só ver se gravou.